Muito bem, né? Chegou aquele grande dia da sua festa, né? Todo mundo emocionado, né? Todo mundo emocionado. E todo mundo quer sair feliz, né? Verdade, verdade. Bacana. Bom, mas para que isso aconteça, tem que ter planejamento, tem que ter algumas dicas importantes para que a sua festa saia do jeitinho que você pelo menos sonhou. Mas para que o sonho se torne realidade, tem que ter o planejamento. Quem vai falar para a gente algumas dicas preciosas é minha amiga Silvane da Ideale. Isso. Então, Silvana, e aquelas dicas básicas? Então, a gente já teve uma outra entrevista, a gente já conversou sobre algumas coisas. Então, eu listei por onde começa, né? Então, primeiro, lista de convidados, já comentamos algumas coisas, mas o que é necessário? O número de pessoas. Tá? Número de pessoas. O número de pessoas. A lista de convidados vai te dar o número de pessoas para você escolher o local. Quando você fala número de pessoas, evidentemente você já está pensando no acompanhante. Sim. Né? Quando você convida uma mulher ou um homem, geralmente leva alguém. Exatamente. A pessoa, normalmente, ela precisa dessa pessoa. É deselegante perguntar, fulano e tal, você vai levar alguém? Ou não? Não. Ou você já coloca um a mais? Olha... o convite já vai escrito o nome da pessoa, né? Okay. Então, por exemplo, senhor e senhora, né? Ou senhor e família, né? Mas se você não sabe se a pessoa é solteira ou solteira, como é que você faz? Quando o cerimonial liga para confirmar o número de pessoas, ele já pergunta, né? Normalmente, as pessoas levam quando é mais pessoas. Então é correto o cerimonialista ligar antes. Falando e tal, você vai ou não vai? Sim. Não é só correto, como é necessário. Deve. Necessário. Por quê? Porque você está preparado para receber 200 pessoas. Se 5 resolver levar 2 cada um, já foi, né? O que é pior na tua experiência? Mais convidados ou, como dizia minha avó, o bolo batumá? O convidado não ia. Não vi. Então... Você sabe que tem isso, né? Eu vou bater de novo na tecla do cerimonial, né? É bem importante essa ligação para o convidado. Porque você veja só, a média, o mínimo que uma pessoa gasta com um convidado é R$50, R$100, R$150, nossa, alguns até R$200 por convidado. Isso, é isso. Então, 20 pessoas, faz a conta. Por exemplo, vamos partir do princípio. Se a pessoa optou por um jantar, um restaurante, vamos pensar em Curitiba, né? O que você gasta em Curitiba hoje? Com uma pessoa no restaurante, para um casamento? Bom, isso é relativo ao restaurante, né? Mas se você for pegar a Santa Felicidade, a partir de R$60. O cardápio é básico, né? Cardápio é quase básico. Que aquele consagrado, né? Então, aquelas entradas lá, normalmente os noivos vão conversar com o buffet ou com o restaurante e definir o cardápio. Eles sempre pensam em uma carne branca, uma carne vermelha, né? 2 ou 3 carnes, normalmente 2 massas, mais alguma guarnição. Mas no mínimo R$60 por pessoa? Acho que eu não vou casar mais não, viu, senhor? Nossa, não, mas aí você contrata a Ideale, que a Ideale te ajuda a baixar o custo. Adequar os custos. Adequamos o custo. O que encarece um casamento que aí sim o pessoal do cerimonial, a Ideale vai ter que realmente levar ali bem justo aquilo que é o fiel da balança, porque tem coisas que você não consegue negociar. Então, porque cada festa, a pessoa ela tem algo mais importante para ela, tá? Da outra vez eu comentei, comida e bebida é bem importante, né? Mas também, por exemplo, se eu for seguir o que eu tinha ticado, por exemplo, a escolha da data, ela vai precisar, por exemplo, do período, tá? Então, se tiver muito frio, que em Curitiba acontece, ela vai ter que colocar os aquecedores, por exemplo. Entende? Então, isso, ou, por exemplo, ter um local que tenha ar-condicionado, e se não tiver, algumas noivas acabam locando o ar-condicionado também. Data, ficando aí dentro da data, você planeja isso com quanto tempo de antecedência? Então, pelo menos 1 ano antes. 1 ano? Pelo menos 1 ano antes. Por quê? Se for uma noiva, tá? Ela quer casar na Catedral de Curitiba. Outras noivas também podem querer a mesma data que ela, tá? Em algumas igrejas, por exemplo, eles têm abertura da data, da agenda 1 ano antes, né? Eles marcam, por exemplo, em junho de 2014 para o próximo ano, por exemplo. Então a noiva tem que se programar. Então vamos lá, Simone. E, por exemplo... número de convidados... Escolha da data. Data, ok. Você escolheu quantas pessoas vão, já tem a data e o local. Isso. É isso? Aí, depois que você escolheu a data, né, mais ou menos, ou o período,
Porque, por exemplo, às vezes, com 15 anos, por exemplo, ela faz aniversário dia 15 de novembro, por exemplo. Aí a mãe vai pensar assim, mas 15 de novembro é feriado, muitos viajam, então eu vou ou antecipar ou atrasar, né? E isso também acontece com as férias, por exemplo, em janeiro. Ou dezembro, 27 de dezembro, por exemplo, esse ano. Não encontra ninguém. Então, às vezes a pessoa ou antecipa ou adia, né, pela data. Aí nós temos, por exemplo, uma coisa até que eu anotei hoje para informar a família. Porque o que acontece? Às vezes o noivo marca e não informa a mãe, o pai, né? E aí, de repente, vem um amigo do casal e fala, ai, que legal, eles vão casar. Vão casar, sabe? Então, é bem elegante, né? Eles de repente marcarem um jantar, convida os pais do noivo, os pais da noiva, olha, vamos casar no dia tal, informe eles. Para todo mundo ficar sintonizado. Com o mesmo discurso. Exatamente, porque imagina um pai, uma mãe, por exemplo, não saber antes do que um amigo o dia que o filho vai casar. Sim, claro. Isso é bem chato, né? E assim também, uma coisa bem bacana que as noivas estão fazendo, fazer um jantar para convidar os padrinhos, todos os padrinhos. É uma coisa bacana também, né? Então, o local vai depender da lista de convidados e da data, então é importante que ela tenha esse período e pense nesse caso, do feriado ou das férias, né? Então, férias de junho, por exemplo, também. Então, quando as minhas noivas ou debutantes resolvem fazer festa em janeiro, eu falo, entregue convites em novembro. Antes que o pessoal saia de férias. Antes que o pessoal saia de férias. As pessoas esquecem. Então, mas é por isso que o cerimonial entra aí de novo. Não puxando a sardinha para o meu lado, mas o cerimonial é importante. Aí depois que vocês têm número de pessoas local, o profissional, né? Algumas noivas não querem cerimonial, mas eu acho bem importante. Por quê? O cerimonial já fez muitos eventos, né? Ou deveria ter feito, pelo menos. O cerimonial é aquele que vai orquestrar todos os movimentos dentro de uma festa. É ele que vai ajudar. Mas eu digo o seguinte, uma festa, dependendo da festa, sem o cerimonial não anda. Não anda? Para você ter uma ideia, nós estivemos acompanhando aqui pela televisão o casamento da Suelen, que casou, a cantora que casou na última quarta-feira. E nós aqui no programa fomos lá fazer a cobertura. E eu fiquei, depois da conversa que eu tive com você, eu disse, nossa, mas um casamento desse porte, se não tiver aquelas pessoas, as famosas pessoas de preto, com o radinho, não anda nada, nada anda. O padrinho, porque lá tinha o quê? Que eu contei ali, tinha no mínimo 12 padrinhos, 12 casais, fora daminha. Pessoal. Teve algo que eu achei muito bonito lá, que o pessoal tocando aquele... Clarinete, né? Clarins, né? Clarins. Então a gente vê que tudo obedece a um comando do cerimonial. Exatamente. Nada se move naquela festa que tem como objetivo filmar e fotografar para depois ter um produto final. Exatamente. E o cerimonial, por exemplo, ele já sabe, citando igreja católica, por exemplo, em determinados momentos o filmador não pode passar por trás do padre ou ele não pode ir para determinado lugar. Então, quando eles chegam, nós já sabemos, olha, você pode vir por aqui, você pode filmar, você pode fotografar. Então, Silvana, depois daquela conversa que nós tivemos na semana passada, eu fiquei observando o pessoal do cerimonial nesse casamento. E eles, olha, com fone de ouvido, com walkie-talkie, se comunicando, assim, dentro de um profissionalismo e as coisas andando. Sem que ninguém perdesse nada ali. Isso. Né? Então, por exemplo, no cerimonial, por mais que eles saibam, os pais sabem que eles têm que entrar e tal, eles ficam apavorados na porta da igreja. Vou ou não vou, vou ou não vou. Então, é isso? E aí as noivas comentam com a gente, ou a própria debutante, por exemplo, ai Sil, quando eu vi você chegando me acalmou. Porque a gente tem essa noção, para onde vai, para que lado vai, senta, levanta. E o time é muito importante. Por exemplo... Porque eu posso saber aonde eu vou e em qual momento, mas eu tenho que movimentar de acordo com o que está acontecendo ali. Às vezes acontece, por exemplo, a gente fala, noiva, o seu lado é o lado esquerdo, pais, vai para o lado esquerdo. Às vezes eles vão para o lado direito, então a gente vai por trás, vai lá, coloca eles no lugar correto, né? Então, e se não tiver alguém para fazer isso, pode ser que eles permaneçam do lado errado. Tá certo, né? Vamos lá, o que mais? Então vamos lá, escolher o local, manda fazer os convites, tá? Os convites pelo menos têm que estar prontos 4 meses antes do evento. Ok, a entrega é feita como? Primeiro os padrinhos. Essa é a sequência.
Primeiro os padrinhos, pais, pessoas mais próximas. Porque, gente, uma madrinha precisa entrega sempre em mãos? Ou pode pelo correio? Como é que você faz? O mais educado seria entregar em mãos, né? Mas se a pessoa mora em outro estado ou outra cidade, você pode enviar sim, mas dá uma ligada, olha, vou casar, né? Mandei para você. Tenta se aproximar um pouco mais dessa pessoa, né? Lembranças. Uma coisa, por exemplo, os convites, ele tem que obedecer o estilo da festa. Né? Então, é um pouco mais clássico, convites mais clássicos, é um pouco mais rústico, pode ser um pouco mais rústico, né? Então, é bem importante que no convite tenha hora, data, um layout geral, é isso? Exatamente. Se o local for difícil, você pode colocar um mapinha anexado numa tag, a lista de presentes também, você pode estar colocando a tag nos locais onde você colocou a lista, né? Então, seguindo o estilo da festa, o convite vai seguir o estilo da festa. Lembranças, comer ou para guardar, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu não quero coisa entulhando na minha casa. Então, assim, eles acabam dando bem casados, ou bem vividos, ou bombom, ou alguma coisa. O que é o bem vividos? Bem vivido é que eles usam para os 15 anos. É a mesma coisa que bem casado, tem os sabores diferentes, mas então são os bem vividos. Os 15 anos bem vividos da aniversariante, ou da festa de 10, de 5 anos, tem os bem vividos, né? Bombons e tal, ou alguma coisa para guardar. Se for para guardar, eu falo para elas que seja algo útil, né? Algumas dão velas. Se todos os convidados, por exemplo, forem da mesma religião que a sua, você pode dar um terço, alguma coisa assim, ou alguma coisa que seja significativa que ele possa guardar. Mas realmente, se for algo que ele não tem o que fazer, ele vai acabar jogando fora. Então pensa nisso. Algumas pessoas até nem estão dando lembranças mais. Algumas estão. Então isso depende. Tem que pensar bem, né? Então um dia eu fui num casamento da noiva e recebi. E tal. A lembrança era uma foto do casal. É bom. Pro pai e pra mãe. Exatamente. Porque pro padrinho, né? Você consegue imaginar o que você vai fazer com uma foto do casal? De lembrança? Você vai guardar numa gaveta, uma hora vai pro lixo. Mas uma coisa que tem, então, falando disso, são a foto lembrança na hora. Que aí o convidado bate a foto com eles. Aí é bom, aí é interessante. Aí eles guardam, né? Tá certo. Então, buffet ou restaurante? Aí depende, algumas noivas sonham com um determinado local. Castelo do Batel. Né? Gostei, fui no casamento da minha prima no Madalosso, gostei muito do local, Dom Antônio e tal, né? Então, tudo depende do que a noiva quer e do bolso, né? Porque é o seguinte, a festa é da pessoa. A noiva. Primeiro você tem que ouvir, né? Você tem que ouvir, né? E ver o que ela quer gastar quanto, né? Então, qual é o orçamento previsto para a festa? A noiva chega pra gente e normalmente ela fala, tá? Depende muito, o número de convidados, local onde ela quer fazer, tudo isso é muito relativo. Teve momentos, Silvânia, que o casal chegou, olha, eu quero gastar, vou chutar um número, viu? 100 mil reais. Aí eles foram descrevendo as ideias, você conseguiu dizer, mas pera, você vai fazer essa festa com 20. Não precisa gastar 100. Dá para fazer, já aconteceu. Porque a pessoa te dá um número, porque ela quer algo bacana. Mas de repente ela soltou um número, mas ela não está a par de valores. Né? Olha, o importante desse um ano antes é isso, porque assim como eu tenho aquela pessoa que guardou o dinheiro para a festa, eu tenho aquelas que partem do zero. E tem a flutuação de preços também, né? Também. Apesar de, entre aspas, né, vivemos numa economia mais ou menos equilibrada, não que eu acho, né? Basta você ir no supermercado, você vai ver que você comprava um ano atrás um bolo. Hoje, se você ir lá, eu sei por isso que esses dias foi um aniversáriozinho, tranquilo lá em casa, assim, um bolinho, assim. O mesmo bolo, um ano depois, não dá pra dar. Eu fico imaginando uma festa dessa isso, mano. E então, aí, como é que faz? Esse ano passou. Restaurante, bebida, locação. Mas a partir do momento que a noiva fechou o contrato, o preço é mantido. Ok. Tá? Então, às vezes ela sonhou em casar num determinado salão. Ok. E ela quer a data. A data não está mais disponível. Já fecha o preço.
Então, é uma forma de segurar o preço, é isso? Segurar o preço e conseguir a data que ela quer. Porque quanto mais próximo a data, mais difícil dela conseguir aquela data escolhida. Gente, é muita informação, o nosso bate-papo aqui é rápido. Então, o que eu lhe sugiro? Ligue para a Silvânia. Pode ligar. Pronto. Qual que é o site lá da Ideale? idealefestas@yahoo.com.br. Idealefestas. @yahoo.com.br. Esse é o e-mail. O site idealefestas.com.br, www.idealefestas.com.br ou 8400-2540. Eu sei que tinha mais algumas coisinhas nas listinhas ali, mas já me deram uns 200 mil sinais aí que eu tenho que chamar o próximo entrevistado. Tá certo. Vai faltar oportunidade de a gente voltar a conversar. É verdade, tem bastante coisa para conversar.